Urbana, com finalidade de discutir melhorias urbanísticas no município de Campinas. Quem vai presidir esta reunião é o vereador Paulo Gaspar, e o tema da pauta de hoje é sobre a lei do retrofit, que vocês vão saber mais detalhes durante a reunião, que vocês podem acompanhar pelos canais 11.3 da TV Digital, 4 da NET e da Vivo Fibra, além das redes sociais. A partir de agora vocês acompanham esta reunião. Boa tarde a todos. Bem-vindos à 11ª reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana. Lembrando que acho que é a 5ª reunião presencial e tivemos mais 6 virtuais, né? Então essa é a nossa 11ª reunião. Já tem uma outra agendada para a semana que vem, né, Adriane? Semana que vem, na próxima quinta-feira também, o horário, não estou lembrando. 16 horas, né? Hoje a gente está iniciando às 13h30 e com o tema da reabilitação dos edifícios no centro, que é uma lei que também conhecida por retrofit, ela já foi aplicada na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades pelo Brasil. E no ano passado nós trouxemos essa minuta, entregamos para a secretária de Planejamento e solicitamos que essa lei fosse também aplicada em Campinas. E desse 1 ano e meio para cá foram feitos os estudos aí pela Secretaria de Planejamento e agora apresentando as entidades, né? Já foram feitas algumas reuniões na SIC, no Grupo Avança Campinas. Na sexta-feira agora ela estará aqui no Teatro Bento Quirino apresentando para os vereadores. Não sei se terá a presença do prefeito Dário, ele não confirmou ainda. E então a Frente Parlamentar, como é o papel dela discutir a legislação urbana, traz esse tema que é uma cobrança da sociedade civil organizada, das entidades, dos profissionais da área, de décadas, né? E a gente vê a situação da degradação do centro de Campinas, muito séria, muito grave, que acontece em todas as grandes metrópoles, e Campinas não fica diferente nesse cenário. Temos imensos desafios que não são apenas urbanísticos, ele vai desde a área da segurança, da área da saúde, da área da assistência social, e depende exclusivamente de uma recuperação socioeconômica a nível de Brasil, né? Mas falando da nossa área aqui, que é a questão urbanística, esse projeto de lei ele nasce com a intenção da gente trazer de volta a população para o centro, que um dia já foi pujante, e que hoje se encontra abandonado, vamos falar assim. A população no centro ela é intensa, ela é uma das maiores populações por território no Brasil, mas está muito longe daquilo que a gente almeja para o centro, e principalmente a questão social, trazer a população que mora na periferia de volta para o centro, porque justamente é essa população que tem dificuldade para se locomover no transporte. Tem gente que fica até 1 hora, 2 horas no transporte coletivo, pega 2, 3 ônibus para chegar em casa, não tem acesso a toda a estrutura de melhorias urbanas, né, que nós temos aqui no centro, tudo pronto. E se a gente trouxer essa população para cá, nós vamos, em contrapartida, gerar demanda por serviços, por comércio, consumo. Vamos trazer de volta toda a movimentação que hoje não tem no centro. O centro ele é pujante de dia, já foi muito mais, e à noite está totalmente abandonado e degradado. Ou seja, a gente precisa trazer vida 24 horas para o centro. E a maneira de a gente discutir esse assunto hoje foi porque a gente tem diversas ideias e propostas para melhorar essa minuta que foi apresentada. Ao meu ver e também aos olhos dos colegas aqui, a gente já trocou alguma ideia e acredito que de vocês também. Existe muita coisa que pode ser melhorada, então aqui eu vou estar passando a palavra para a Gisela, que está aqui ao meu lado. Já aproveito para fazer a apresentação. A Gisela Tibiriçá, ela é advogada e trabalha na Coab. Ao meu lado aqui eu tenho o Dr. José Ferreira Campos, que é procurador do município, né? Temos o Dr. Matheus aqui presente na plateia, que é da Procuradoria do Meio Ambiente, né? Isso, né? Deixa eu ver aqui, quem mais? O Francisco Ralph da OAB Campinas, o Eduardo Papamanoli
da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Campinas também, o Ademar Ribeiro Romero, que é da Urbinove. Temos aqui o Antônio, arquiteto, colega nosso, Antônio Pompeu, o Toca também, arquiteto aí sempre presente. Na última teve um contratempo, pôde vir, mas que bom que está aqui com a gente de novo. Gisela, Matheus, Daniel, Adriane, também o Patrick, né, da Mata Santa Genebra, né? Obrigado pela presença e com certeza vai ter chegando bastante gente aí durante a nossa conversa, né? Então, sem demais delongas, eu vou passar para a Gisela e fazer todas as suas colocações aí. Fica à vontade. Muito obrigada, presidente. Aliás, introduziu muito bem o assunto, né? Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, Dr. Campos. Bom, já iniciando, né? Vamos já adentrando no assunto. Eu vou falar em meu nome. Eu sou advogada concursada da Coab, mas eu estou aqui falando em meu próprio nome e também sou arquiteta urbanista, né, além de advogada. Bom, analisando essa minuta, a gente já percebe já de antemão que é um projeto de lei, né? Então já está formatado em termos jurídicos e etc, né? Assim, com base na minha experiência, né, de administração pública, né, nessa fase, estamos já numa fase mais adiantada, né? Então, via de regra, poucas alterações são admitidas, né? Mas a gente vai tentar trabalhar e lutar para que seja melhorado esse projeto de lei, assim, que sob o ponto de vista de interesse social, é só o que eu vou analisar aqui, que é a minha área de atuação. Eu acho que ainda está muito cru ainda, né? Não daria para ser aprovado agora no momento. Bom, outro ponto que cabe destacar aqui, antes de iniciar, é que a Coab, ela não foi ouvida nas propostas desse projeto de lei, tá? Apesar de integrar a administração indireta e ter uma expertise comprovada, né, uma experiência em regularização fundiária urbana, ela é exemplo, né, uma referência para outros municípios, inclusive. A gente recebe outros municípios, né, para adotar a mesma metodologia que a gente vem adotando e com sucesso. E na parte também de novos empreendimentos de interesse social, a gente tem a Lei Complementar 312, de agora de 2021, que ela é uma continuidade de uma política pública iniciada no governo anterior, inclusive, em 2017, no governo do Jonas, né, que são as parcerias com a iniciativa privada, né. Nós concedemos também, na mesma linha desse projeto de lei, incentivos fiscais e urbanísticos e, em contrapartida, a Coab recebe unidades, né, que nós já estamos destinando ao nosso cadastro, né, que o cadastro grande, né, a gente sabe, mas a gente está conseguindo já contribuir com a redução do déficit habitacional, né, no município. Então, nos causa estranheza, eu não poderia deixar de mencionar a Coab não ter sido chamada a participar sobre, né, o aspecto de interesse social. Mas vamos lá, vamos iniciando. Analisando esse projeto de lei, já se percebe assim, também de antemão, que ele foi espelhado, né, vamos dizer assim, em larga escala no programa do Retrofit, né, da Requalifica Centro de São Paulo, e em uma menor escala no programa do Rio de Janeiro, que chama Reviver Centro, né? E ambos os projetos, né, são louváveis, né, porque eles buscam exatamente romper com esse ciclo de ociosidade, abandono, Paulo Gaspar muito bem relacionou, né, os problemas que a gente vem enfrentando e que foram agravados pela pandemia, né? Então, ele vem muito em boa hora. Então, nesse aspecto, são projetos de lei louváveis, né? E são várias frentes que têm que ser vistas, né? Eu acho que uma das principais é interesse social, habitação de interesse social, né? Sem esse viés, sem essa conotação, sem essa abordagem, é uma lei, inclusive, passível de questionamento, né? Como advogada eu falo aqui, né? Porque uma lei só com base em renúncia fiscal, sem você ter a contrapartida social para a sociedade, é, no mínimo, questionável realmente, né? Então, sobre esse aspecto é que eu vou falar. Bom, mais uma vez, né, é bom frisar que o direito à moradia é um direito social, é um direito fundamental previsto na Constituição, e por conta disso, né, ele visa
assegurar moradia a todos, né? E a gente sabe que a população de baixa renda é a mais difícil a gente atender, né, no mercado formal, né? Que é muito difícil pessoas de baixa renda conseguirem financiamento, adquirir casa própria. Então, por conta disso, ela tem que ter um olhar especial, né? Ela tem que ter um cuidado especial e conceder incentivos até maiores, né? Então, já analisando, entrando na minuta, né, a gente percebe que, acertadamente, eles colocaram como um dos objetivos de diretrizes principais desse projeto de lei o incentivo à habitação de interesse social. Isso está corretíssimo. Acontece que logo na sequência ele fala restrito à faixa de renda salarial de 0 a 3 salários mínimos. Aí é um descompasso, uma incongruência com a nossa própria legislação. A Lei Complementar 312, né, que ela definiu o que é habitação de interesse social. É aquela habitação voltada à população de 0 a 6 salários mínimos. E não só a Lei Complementar 312, que é aqui dos empreendimentos em parceria com a iniciativa privada, entre a Coab e a iniciativa privada. Também a Lei 13.580, que ela foi recentemente adequada ao programa Casa Verde e Amarela, e ela concede incentivos na faixa salarial de 0 a 6 salários mínimos, né? Então, você restringir uma parcela da população de 3 a 6, no meu modo de ver, é injustificável e também está contrariando a nossa legislação. Deveria ter havido aí um cuidado maior de incompatibilizar legislações de São Paulo e do Rio, aos quais, né, a equipe se espelhou, e adequar a nossa realidade, a nossa legislação. Então, está aí o primeiro ponto que eu destaco, né? Outras, aí, verificando a abrangência, né, dos incentivos urbanísticos, que eu vou falar, né, que é a minha área de atuação, né, eu vou falar os incentivos urbanísticos voltados à habitação de interesse social. Então, eles estão previstos no artigo 10, artigos 11 e 13, essencialmente. Então, eles visam incentivos às novas construções de habitação de interesse social e também a conversão de usos para multifamiliares habitacionais verticais e horizontais, né? E, basicamente, eles dispensam do cômputo do coeficiente de aproveitamento as áreas destinadas a eles, desde que corresponda ao mínimo de 30%. Tá? Lembrando, né, só lembrando que o coeficiente de aproveitamento, de acordo com essa lei, ele não foi alterado. Ele respeita, ele simplesmente respeita o que está previsto no zonamento, que na zona da centralidade 4 é 4 vezes a área do terreno. Então, aí eu fico me perguntando, será que isso é suficiente, né, para realmente estimular a habitação de interesse social no centro? Assim, só para ter um nível comparativo, né, a Lei Complementar 312, né, que vale para habitação de interesse social em todas as zonas do município, desde que permita o uso habitacional, ela prevê um quociente mais 1 a mais acima do zonamento previsto na lei de parcelamento e usocupação do solo, né? Para cada zona, desde que permita o uso habitacional, ele acresce mais 1. E isso é um dos principais pontos e benefícios que tem atraído os empreendedores para fazer habitação de interesse social com a Coab. Então, me pergunto por que não utilizaram esse benefício, dentre outros que a 312 prevê. Não tem justificativa, assim. Eu acho que aí faltou realmente, porque a Coab poderia ter contribuído muito, né, para essas sugestões. Então, a gente, no meu modo de entender, é muito insuficiente. E, para não dizer que eu estou falando sozinha, né, recentemente, há poucos dias atrás, acho que é dia 24, a Câmara de São Paulo aprovou um projeto urbanístico para o centro, em complemento ao retrofit até. Chama-se Projeto de Intervenção Urbana. Nele, ele possibilita o maior adensamento populacional na região e a criação de habitações populares. Ou seja, na prática, ele aumenta o coeficiente de aproveitamento, permitindo que se adense mais e conceda benefícios para a habitação de interesse social. Ou seja, exatamente o que a 312 prevê.
Então, realmente, eu acho que mostra que essa linha é uma linha contemporânea, porque ela vem produzindo resultados e São Paulo está adotando, inclusive. Nem sequer tá para ser sancionado, presidente. O prefeito Ricardo Nunes vai sancionar, então é bem recente. Então, eu acho que essa questão... Sobre os incentivos eram isso, né, para novas construções. Agora vamos adentrar em outro ponto, né, porque tem a questão da locação, do programa da locação social. Ele está previsto nos artigos 21 e 22 desse projeto de lei complementar. Assim, só para conceituar, assim, bem en passant mesmo, né, a locação social é um programa habitacional e ele é voltado à reforma e restauração das moradias, dos imóveis existentes, né, antigos, subutilizados, ociosos, para a utilização de pessoas de baixa renda a um preço de aluguel acessível. Então, é um programa que, assim, ele não é só, eu acho que ele não é só bem-vindo, ele é absolutamente necessário em regiões centrais, onde a gente tem prédios antigos, uma região consolidada, patrimônio histórico, muitas vezes é inviável você fazer novas construções, né? Você tem que respeitar. Então, ele é um programa, é uma alternativa a mais, e que no centro ela se revela imprescindível, né? Aqui eu até enumerei algumas vantagens, né, da utilização desse programa de locação social no centro, né? O que contribuiria? Além de reduzir o déficit habitacional para a população de baixa renda, porque a gente sabe, principalmente as classes mais baixas, elas não conseguem adquirir uma casa própria sem um subsídio estatal, sem uma ajuda estatal. Né? O mercado formal, hoje, está acima do que elas podem adquirir. Então, a locação social, por estar voltada a um aluguel, elas têm direito a uma moradia digna, não é a casa delas, mas elas estão próximas de tudo. Né? Próximas como o vereador Paulo falou aqui. Elas estão próximas do centro de tudo, elas têm direito a uma moradia digna. O direito a uma moradia, ele deve ser entendido de forma ampla, abarcar todas as possibilidades. O que importa é que eles tenham uma moradia, né, digna, perto de tudo, com a infraestrutura rompendo com aquele ciclo de só periferização de conjuntos habitacionais, longe de tudo, sem contar que fomenta a segregação socioespacial, forma guetos. Não, a gente quer trazer a população de volta de baixa renda, a gente quer mesclar as pessoas, as classes sociais, a gente quer trazer vida de volta, a gente quer romper com esse contínuo, essa cultura de só novas construções na periferia. Então, a locação social seria muito bem-vinda nesse sentido, né? E, além de tudo, como ela também estimula a reforma. E os benefícios econômicos vêm daí, da oportunidade de novos empregos e etc. Então, a gente precisa ir além, né? A gente precisa ir além dos modelos tradicionais de só novas construções de habitação de interesse social. A gente precisa ter novas alternativas. Eu acho que no centro seria uma grande oportunidade para isso. E só para, eu não poderia deixar de fazer menção, né? Isso já é uma realidade e já é incorporado em diversos países. França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Estados Unidos. E eu acho que está na hora da gente entrar também no rol desses países, né? Bom, nesse sentido, eu acho que vale a pena mencionar o programa Reviver Centro, né? Porque eles não só preveem o programa de locação social, eles preveem um feixe de programas, moradia assistida, assistência técnica e melhorias habitacionais, todos eles voltados à população de baixa renda, uma moradia digna e etc. Então, é algo a se inspirar realmente, né? Mas, voltando à minuta desse projeto de lei. Assim, é estranho, né? Mas somente menciona a utilização, permite que a alocação social seja utilizada em hipóteses específicas, mas joga para uma legislação posterior toda a sua regulamentação. Ou seja, hoje você não consegue aplicar, mesmo porque não tem nem parâmetro, nem critério, não tem nada. Simplesmente joga para uma legislação posterior. Aí eu dou agora meu depoimento, porque anos, né, tenho 14 anos de administração, a gente sabe que o fato de colocar na lei que vai regulamentar não necessariamente
quer dizer que vai ser feito. A gente tem um exemplo que não é, né, mas cabe aqui mencionar, o plano diretor de 2006, ele foi todo baseado em planos locais de gestão, que são as macrozonas. Das 9 macrozonas previstas, que deveriam ser regulamentadas posteriormente, somente 2 foram regulamentadas. Aí entrou em vigor o plano diretor de 2018, que revogou esse plano diretor, ou seja, o que a gente pode dizer? Foi totalmente inefetivo e inaplicável esse plano diretor, né? E até hoje ele é lembrado sob aspecto negativo. Então, acho que agora eu chego na minha conclusão. Eu acho que essa minuta de projeto de lei, se continuar do jeito que está, se não for alterada, se não for melhorada, ela está afadada, já nasceu ultrapassada, quanto mais inefetiva e ineficaz. Eu acho que é muito perigoso, porque ao estabelecermos tantos benefícios fiscais e urbanísticos, se eles não vierem amparados, né, por uma política de interesse social, de contrapartida à sociedade, de inclusão da população de baixa renda, ele beira a inconstitucionalidade, não tem a menor dúvida. Retorno para a palavra, presidente. Obrigado, Gisela. Concordo com tudo que você disse aí. E já passo para o nosso colega Dr. Campos. Depois eu vou fazer minhas considerações também. Depois a gente abre para vocês fazerem as considerações que vocês desejarem. Depois que eu falei, chegou a Tuca Bassoli, arquiteta, colega, a Gabriela Celani, da Unicamp, chegou também... Quem chegou depois? Deixa eu ver, tenho que botar meu óculos aqui. Antônio Pompeu, eu já falei. Só a Gabriela que chegou e a Tuca, né? É isso aí. Então, Dr. Campos. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutora Gisela. Quero agradecer essa oportunidade de estar participando dessa discussão e parabenizar a presidente pela iniciativa. A iniciativa de trazer a discussão da revitalização do centro, da legislação urbana, especificamente no caso, hoje, a discussão sobre a revitalização do centro com esse instituto, que é o Retrofit. Eu sou procurador do município, não falo aqui como procurador, eu sou morador do centro e vou falar como morador do centro que sofre as agruras que nós passamos aqui em razão do abandono e da degradação que se encontra a maior parte do nosso centro aqui, parte do centro expandido também. Então eu gostaria de tecer algumas considerações, mas eu tenho a impressão que o assunto já se exauriu. A doutora Gisela expôs de uma forma com tanta propriedade que me resta pouco a falar. Basicamente, nesse projeto de lei de revitalização do centro, na revitalização do centro, o que é fundamental e que eu não percebo é a participação dos moradores do centro nas discussões, seja por desinteresse, às vezes por falta mesmo de informação, mas eu acredito que a administração municipal poderia dar um pouco mais de ênfase na divulgação dessas discussões, inclusive da participação nas audiências públicas que vão ser realizadas aqui na Câmara Municipal. Reputo essa responsabilidade à administração municipal, sim, porque é lá que é o centro do comando, o centro da canetada que vai definir aonde serão alocados os recursos para a implantação e implementação desses instrumentos que nós passamos a comentar. A revitalização do centro, no nosso caso aqui em Campinas, ela passa pelo adensamento da população aqui nessa área central, na região central e adjacência, centro expandido. O que nós observamos é que a Lei Complementar 312, ela trouxe uma novidade, inclusive eu estava comentando com alguns colegas recentemente, uma novidade que ela tem sido pouco explorada aqui na região central. Então a administração tem que permitir, tem que criar mecanismos para que essa Lei Complementar Municipal 312, que é o ex-Coab, ela seja efetivamente implementada. E mais ainda, não apenas implementada na forma como ela está estruturada, permitindo o acréscimo do coeficiente em mais um, como mencionado pela doutora Gisela, mas também fazendo uma discussão de uma intervenção maior, porque senão o projeto de lei fica parecendo um pacotinho para dar uma satisfação de que está sendo feita alguma coisa. Então ela precisa ser aprofundada na medida em que ela possa despertar o interesse dos empresários, o interesse do empresariado, em efetivamente
investir aqui no centro. Em outras palavras, é preciso discutir a alteração da possibilidade do coeficiente de aproveitamento das EC4 e adjacências para umas EC8, por que não? Nós temos toda a infraestrutura necessária aqui no centro, nós temos serviços, nós temos escolas, nós temos hospitais. Por que não se aproveitar esse momento agora no estímulo à implementação dos empreendimentos habitacionais de interesse social no centro e se discutir, se propor a alteração do zoneamento para umas EC8? Evidentemente que isso demanda alguns estudos, mas é preciso que se estude para que se possa ter uma proposta efetiva de implementação. E uma outra coisa também que me ocorreu recentemente é que essa intervenção, ela tem que estar inserida, recentemente conversando com alguns colegas, os urbanistas que nós conhecemos, tem que estar inserida num projeto que vai levar em consideração as alterações necessárias na mobilidade urbana, transformar a cidade num ambiente acolhedor para os pedestres, a implantação de ciclovias, a implantação de VLT. Por que não se começar a discutir também, parece utópico, a implantação do metrô em Campinas? Nós temos bolsões de pessoas que moram em bolsões, quilômetros de distância, 20, 30 quilômetros do centro. Essas pessoas não podem, esses trabalhadores que vêm se locomover para o centro, elas não podem ficar submetidas a esse transporte coletivo ineficaz, ineficiente que nós temos aqui. Por mais que se melhore a frota, é desconfortável viajar em ônibus, quem viaja de ônibus sabe disso. Extremamente desconfortável. E por outro lado, a necessidade de, ao se aprovar ao se aprovar a alteração do zoneamento para umas EC8, você cria a possibilidade, dentro desse programa do ex-Coab, da Lei 312, cria a possibilidade de permitir com que os jovens que estão iniciando a vida agora, jovens casais, as pessoas que estão começando a procurar o seu primeiro apartamento, sua primeira residência, a gente vai permitir com que eles morem, residam próximo ao seu local de trabalho. Então isso é uma coisa muito, muito comum, muito tranquila, todo mundo sabe disso, mas é preciso também que se tenha vontade de implementar. E essa vontade parte do Executivo. Ela parte, primeiramente, da participação popular, identificando essa necessidade, demonstrando, apontando, e de qualidade técnica e profissionalismo de quem ocupa a Secretaria de Planejamento, de quem está lá no gabinete do prefeito. Falo sem medo. Aqui não vai nenhuma ofensa, nenhuma crítica, uma constatação. É preciso ter coragem para a gente poder avançar. É preciso ter coragem, é preciso saber de onde vão sair os recursos. E eu não vi, doutora Gisela, presidente, eu não vi apontamento de recursos necessários nesse projeto de lei, a origem de onde viria a compensação dessa renúncia fiscal que foi mencionada por Vossa Senhoria, doutora Gisela. Mas é fácil, deitando um pouco de estudos, é fácil identificar no próprio orçamento a fonte de recursos, assim como também em receitas que não estão no orçamento. Nós temos hoje uma fábrica de dinheiro aqui em Campinas que está ligada à Previdência Social, nosso regime próprio de Previdência, que investe quase que 95% do seu patrimônio, aproximadamente de 1 bilhão e 200 milhões de reais, investe em títulos do mercado financeiro. Até recentemente não se poderia trabalhar diretamente com esses recursos. Houve uma alteração na regulamentação dos investimentos dos regimes próprios de Previdência, recentemente, já tem um tempinho, que é a portaria 464 do Ministério da Economia, que permite com que esses recursos que são destinados à aposentação dos servidores sejam investidos não apenas no mercado financeiro, mas em infraestrutura que possa trazer uma remuneração de capital muitas vezes superior ao que é oferecido pelo mercado. Então, fonte de receita nós temos. Não tem dinheiro no orçamento? Tem. Fazendo realocação? Tem. Mas ainda assim também, eu falo porque eu fui presidente do Camprev, tomamos medidas polêmicas, mas se avançou de 129 milhões para quase 1 bilhão de reais, um pouco mais na minha época, não estou aqui fazendo propaganda, é constatação, é fato. E hoje, com potencial de acréscimo, potencial de crescimento de até 2,5 bilhões de reais no curto prazo. E esse dinheiro todo, essas verbas todas estão alocadas no mercado financeiro, quando poderiam estar financiando, doutora Gisela, linhas de crédito para incentivar o comércio aqui no centro de Campinas, linhas de crédito mesmo, para que nós possamos trazer o proprietário lá do imóvel que está fechado, para que ele se sinta incentivado a explorar esse comércio, injetar dinheiro mesmo na economia, como recentemente teve um programa, se não me falha a memória, o Paes, com algumas críticas, evidentemente, mas pode ser aperfeiçoado,
que o que vai trazer a revitalização do centro é a agregação de serviços, é a criação de mecanismos que atraiam o morador a querer se fixar aqui. Para os empresários, eu entendo que é fundamental que eles consigam enxergar alguma vantajosidade em empreender na habitação de interesse social aqui no centro. Se tem tudo, por quê? Cabeça do empresário, minha cabeça. Porque se tem tudo, eu vou investir em empreendimento habitacional de interesse social se em uma unidade eu consigo ganhar o que eu ganharia em 4 unidades de interesse social. Então é preciso se explorar isso. Talvez uma das sugestões seja essa alteração do coeficiente de aproveitamento, seja a expansão das EC4 para as áreas de ZM2 aqui na região central, onde nós temos M2, criar uma centralidade 4, e talvez isso consiga despertar o interesse no empresariado de fazer esse investimento no empreendimento habitacional de interesse social. Então, são essas considerações que eu queria estar trazendo. Como morador do centro, eu sinto muito, a degradação que nós estamos vivendo. Claro, tem problemas de natureza social, tem problemas de natureza de segurança. Eu tenho certeza que a Prefeitura busca, na medida do possível, minimizar ou mitigar os efeitos. Mas tem sido muito tímida essa atuação. Tem sido muito tímida para a valorização, para a revitalização. As medidas mais aprofundadas devem ser tomadas, essas medidas que permitam, que despertem no empresário a vontade de investir no nosso centro de Campinas. Onde tem pessoas, tem serviços, onde tem pessoas, as pessoas circulam, tem circulação de riqueza, tem circulação na economia e, naturalmente, os espaços ocupados, eles vão, ocupados pelas pessoas que moram na cidade, eles vão afastando aqueles que, por um motivo ou outro, estão ali jogados no centro, enfim. Claro que isso aliado a uma política de atuação de assistência social integrada, logicamente, né, sem desprezar quem quer que seja, mas integrada no benefício da população do centro. Essas são as minhas considerações que eu gostaria de fazer. Eu observei que é uma iniciativa importante, que precisa ser aprofundada. Esse projeto de lei tem que ser discutido com as pessoas que moram no centro, tem que ser discutido com a classe empresarial, tem que levar em consideração a possibilidade de alteração do zoneamento, levar em consideração a expansão dos zoneamentos EC4 para as áreas de ZM1, ZM2, evidentemente se estudando, fazendo todo um estudo urbanístico, porque isso sim possibilitará não apenas uma intervenção na região central, mas também um fomento na economia do município de Campinas. Muito obrigado, presidente. Parabéns, doutor Campos. Mais uma fala muito proveitosa e agregando ao que a doutora Gisela já colocou aqui para a gente também. Então, eu vou fazer minhas considerações brevemente, passo para vocês aí do plenário. Essa discussão isolada de um projeto específico, uma região central, deveria, nos olhos nós urbanistas aqui, o ideal seria ser discutido não no momento que essa lei está indo para a Câmara, como a doutora Gisela falou, está sendo discutida assim antes de ir para o forno, né? E com poucas chances da gente alterar estruturalmente essa lei. Isso deveria estar sendo discutido naquele famoso escritório de planejamento que a gente tanto fala há décadas e décadas e décadas. Isso era um projeto que já deveria estar discutindo há 10 anos atrás, para que ele estivesse maduro hoje, planejado e projetado fisicamente falando, né? Nós arquitetos aqui estamos falando de uma lei que traz incentivos urbanísticos e, como o Dr. Campos disse aqui, todo o planejamento da estrutura para receber as benfeitorias que serão feitos nesses possíveis edifícios não foi pensada. Então, assim, sim, com certeza precisamos ter ciclovia no centro, precisamos ter corredores verdes, precisamos requalificar as praças, os espaços públicos, prever parklets e uma série de coisas. Tá, mas onde está isso desenhado? Como foi feito, por exemplo, um projeto na Avenida Francisco Glicério, onde você vai lá e loca a posição de cada banquinha, de cada árvore, de cada vaso, de cada coisa, onde que vai passar toda a tubulação, toda a infraestrutura. Onde que está esse desenho do centro para que essa lei possa ser concebida? Não existe. Então, vai ser feito depois. E a gente sabe que jeito que vai ser feito e como será feito, né? Então, isso já começa
por essa ótica, de uma maneira assim, como tudo acontece no Brasil, virando mais uma coxa de retalhos. Bom, é a situação política que temos hoje. Vamos ter que enfrentar a votação dessa lei e vamos tentar melhorar da melhor forma possível, no menor tempo possível que nos compete. Essa lei, ela traz benefícios fiscais e benefícios urbanísticos. Vamos falar dos benefícios fiscais. IPTU, ISS, ITBI também, né? No caso de eu vou comprar uma área, um prédio para fazer a reforma, etc., vai entrar o ITBI no meio também, enfim. O nosso jurídico ali confirmando com o dedinho para cima. Isso. Então, esses 3 impostos, como já foi colocado por meus colegas aqui, vai ser suficiente para dar esse impulso que a gente quer, essa pujança que a gente quer para o centro que nós falamos aqui, de ser um motor propulsor, de retomar a economia, de fazer com que o centro volte a ser o que ele era, de trazer toda aquela pujança comercial, serviços de vida intensa? Não vai, com certeza. Ele vai, sim, beneficiar alguns proprietários de alguns prédios que ali vão fazer uma reforma substancial, ou que alguém vai comprar um prédio antigo para reformar, para fazer uma locação. Tá, mas não é isso a que se propõe o objetivo principal da lei, que, como a doutora Gisela colocou, é a questão social acima de tudo, né? E, claro, tudo está interligado. Então, quais são os benefícios urbanísticos que a lei coloca além dos fiscais, né? Ela qualifica ou ela tipifica 3 tipos de intervenções, né? Uma mínima, uma intermediária e uma máxima. Então, se você vai dar um tapa, uma garibada, uma pintadinha, uma mexidinha, você vai ter uma compensação fiscal mínima. Se você quebrar umas paredes, trocar umas janelas lá tal, você vai ter mais isenção. E se você fizer uma reforma drástica, um retrofit mesmo completo, você vai ter o total isenção. Por princípio, já é uma contradição absurda, porque você está privilegiando quem deixa deteriorar o imóvel, né? Então, você não tem incentivo da pessoa estar deixando o seu imóvel em ordem sempre de acordo com a legislação, de acordo com... Se eu alugo o meu prédio, se eu tenho um prédio lá com 50 apartamentos que eu alugo, eu quero deixar destruir mesmo, porque depois, na hora que eu tiver que reformar, eu vou ter todos os benefícios fiscais. Então, é totalmente incoerente esse princípio da lei em si, né? Então, a meu ver, se vai ter renúncia fiscal, tem que ser para todos. Para quem vai reformar, para quem já está com o prédio bonitinho e tudo mais. Aí você me chega para o secretário de Finanças, pode falar assim, não, mas aí a conta não fecha, não dá para dar para todo mundo. Reveja os índices, né? Mas o que a gente não pode é privilegiar quem está sendo omisso, não sei qual é a palavra aí, né? Não está fazendo suas obrigações, e aquele que negligente, né? E aquele que está mantendo o imóvel em ordem porque ele tem apreço pelos inquilinos, ele quer que todo mundo viva bem no imóvel, enfim. Então, essa renúncia fiscal ela deve valer para todos, não para alguns, né? Se diminui o território, se revê os índices das alíquotas, aí não é o meu território, mas isso já ocorre essa injustiça na lei e essa incoerência, primeiro. Depois ela começa com uma série de coisas que eu, como vocês sabem, estou vereador, né? 40 anos como arquiteto, como vocês aí na iniciativa privada, suando para fazer os projetinhos, fazer as obras tal, e a Secretaria de Planejamento, né? Aquela coisa engessada, a legislação urbana, a lei de uso e ocupação do solo, limita totalmente a burocracia com que a gente é obrigado a trabalhar no mercado privado, impede, assim, né? A gente está tendo crescimento, está tendo desenvolvimento, sim, mas, é 10% do que poderia ser, porque o Estado atrapalha o cidadão, o Estado não deixa que o empreendedor faça as coisas, tudo é a terra do não pode, o Brasil é a terra do não pode. E não pode, seja por incompetência ou seja para vender facilidades, criar dificuldade para vencer facilidade. Então, isso é uma cultura que existe no Brasil e em Campinas também não deixa de ser diferente.
Então, quando eu vejo uma lei dessa que coloca assim, você precisa de 2 anos para entrar com o projeto, que depois a lei não sabe se vai existir mais, aí ela pode ter a possibilidade de ser renovada por mais 2 anos, chega a ser a beirar o absurdo, né? Por que você precisa colocar um prazo para isso? É para apressar que todo mundo entre com o projeto, para ter uma enxurrada aí. Para que isso? Para apresentar resultado? Qual o objetivo disso, de colocar uma meta? Aí coloca todas aquelas regrinhas lá da menor ou maior intervenção. Não faz sentido nenhum. Você coloca essa questão da infraestrutura que não foi pensada. Você coloca a questão social que não foi pensada junto com a Coab. Não existe um programa de locação social que seria a grande mola propulsora desse projeto. E, a meu ver, eu sou muito mais agressivo no sentido do potencial construtivo, porque eu acho que realmente o que vai fazer a conta fechar e impulsionar os empreendedores é aumentar o potencial construtivo. Por que não voltar ao que era antes? Isso aqui, o centro já foi possível construir 8 vezes a área do terreno, hoje é 4. Temos que voltar a 8 e por que não 10? Então, é isso que vai fazer com que os olhos cresçam ao empreendedor, de fato, para que gere aquela onda de investimento que a gente realmente quer para o centro. E se as isenções fiscais, os benefícios fiscais não forem suficientes, como eu já disse que não são, uma coisa vai compensar a outra. Então, eu vou querer, eu vou comprar uma casinha velha ali para eu derrubar e fazer um prédio de 20 andares ali no centro. Só que eu tenho o quarteirão todo deteriorado ali. Por que eu vou investir num prédio de 20 andares ali, sendo que o entorno está tudo deteriorado? Eu vou comprar mais 10 imóveis em volta para me beneficiar do retrofit, fazer tal, e vou, com todo o lucro que eu tiver nesse prédio, eu vou pagar os benefícios que eu vou trazer para toda aquela região. Então, uma coisa chama a outra, né? E qual é a população que vai morar no centro? Não é a classe média alta, não são os ricos. Esses vão preferir o Cambuí e outras regiões da cidade, Nova Campinas. Quem vai vir morar no centro é a classe média baixa as que já existem aqui no entorno. De repente ele está num imóvel ruim, vai para um imóvel melhor, ele migra dentro do próprio centro. E, principalmente, a população da periferia que a gente quer atrair, né? Você sabe que a gente tem morador de rua, a gente tem drogado, a gente tem problema da segurança aqui, cortiço, prostituição, Cracolândia se formando. Quem que vai querer vir morar no centro se você realmente não for ousado nesse projeto? Então, não é com benefício fiscal que você vai fazer essa grande mudança, não. Você vai dar uma maquiada no negócio. Essa é a minha opinião pessoal e eu acredito que muita gente concorda com essas críticas e essas observações. Basicamente, acho que tem muitas coisas aí que a gente poderia falar dessa lei, mas não vem ao caso entrar em detalhes, porque isso é uma coisa a ser feita a priori. Mas a questão social, a questão da infraestrutura que tem que ser pensada, e esses programas que vão ser pensados depois e baixados através de decretos, eles geram uma total desconfiança em relação aos critérios dessa lei, a justiça, a insegurança jurídica e também se essa lei vai dar certo ou não, né? Porque você faz uma prova, uma estrutura assim, mambembe, né? E depois tudo vai regular através de decretos. Então, é uma coisa que não tem transparência, não tem um norte, não tem uma perspectiva, e você fica num tremendo cinza, né? Então, são as minhas observações referente a essa minuta. Amanhã, sexta-feira, a Carolina Baracá vai estar aqui no plenário junto com os vereadores. Eu vou estar participando para ela e para os vereadores essa minha posição, também a dos colegas aqui. E se vocês quiserem fazer alguma ponderação, levantar a mão, a gente passa a palavra a vocês. Toca. Tem um microfone. Tá. Obrigado, Camila. Depois o Antônio. Oi. Primeiro, boa tarde a todos aqui, à mesa. Eu sinto, Paulo, não ter participado dos outros debates, nem online, porque eu fiz a cirurgia da catarata. Faz uma semana que eu operei isso aqui, mas eu não aguento. A gente fica com o michão de discutir a cidade, de interagir com a cidade. E esse assunto eu posso dizer que
para variar, tenho vivência em algumas coisas, da qual eu queria dizer sobre a questão do patrimônio histórico. Em nenhum momento ali você vê alguma coisa delineada mais clara sobre a questão do restauro do patrimônio histórico. Eu acho que quando se trata de retrofit e patrimônio, restauro de patrimônio histórico, eles estão completamente conectados. E digo também pela minha vivência dentro da CDPC hoje, era CSPC, de os problemas que eu vi para os próprios proprietários de imóveis tombados, no sentido de fazer o uso da venda do potencial construtivo, que nada mais é do que um estímulo, como foi feito no Jockey, como foi feito no Dom Bosco. Então é um estímulo da qual, resumidamente, o proprietário apresenta um projeto de restauro para aquele imóvel, ele pode vender o potencial construtivo, do valor obtido da venda desse potencial construtivo, metade ele tem que aplicar integralmente neste imóvel tombado. E a outra metade ele faz o uso que ele bem entender. Então eu vejo, o pessoal tem tido dificuldade já isso. E, além disso, já tem a isenção do IPTU, que eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente. Mas só nesse momento você percebe quanta burocracia que você tem que colocar. Mas como eu sempre falo, eu sou defensor do servidor público, do trabalhador do serviço público. Como eu sempre falo, na iniciativa privada tem o funcionário que também não trabalha, como no serviço público tem o funcionário que não trabalha. A única diferença dos dois pontos é que na iniciativa privada, aquele que não trabalha, ele tira e põe outro, que não trabalha também, tira, põe outro e não trabalha também. Só que o funcionário público da mesa 18, ele sempre está lá. Então todo mundo caracteriza, pega esse cara e põe como exemplo que o servidor público não trabalha. Eu trabalhava 16 horas, muitas vezes, no serviço público. Então eu posso falar isso com muita tranquilidade. Mas o que eu quero dizer? Que tem uma sistematização para você conseguir esse tipo de intervenção, de recuperação de um prédio, da qual os incentivos, quando se fala de IPTU, se você pensar, eu vou citar um caso, não vou citar o prédio, mas eu conheço muito bem. Esse proprietário tem um imóvel, um grande imóvel em Campinas, é tombado. A lei de incentivo diz, olha, se você fizer uma manutenção, você tem direito à isenção do IPTU. Ótimo, isso é bom. O que ele faz? Vamos dizer, é 100 o IPTU dele. Era mais ou menos 130 mil o IPTU dele. Ele gastava 20 mil com pintura. Olha, eu pintei. Fiz manutenção? Fez. E tinha a isenção. Por outro lado, tem prédios que, um prédio menor, que o cara tem um IPTU, vamos dizer, de 10, e ele gasta 15 para manter aquele prédio de pé. Então, ou seja, a rigor, muitas vezes, o IPTU não quer dizer que seja um incentivo puro e simples, porque pela lei é puro e simples. Agora, se vincular isso a uma manutenção X do valor do patrimônio, vincula e olha, você tem isenção, mas está, ou seja, aí eu não diria que é uma renúncia fiscal a partir do momento em que você está tendo uma manutenção e isso funciona como polarização, né? É a mesma coisa.
Agora nós tivemos, quando foi feita a Glicério, foi feita toda uma legislação para limpeza de publicidades e não sei o quê. Agora, porque a Patriani quer construir aqui na cidade, ter todas as benesses, não, a Patriani está dando dinheiro para encher de guarda-chuva na 13 de maio, que vai poluir, que vai investigar, que você teve um trabalhão danado para tirar toda aquela poluição, e porque no resto do mundo tem, isso urbanisticamente vai atrair. Não vai atrair. Não vai atrair. Quando fizemos uma exposição na 13 de maio de fotografias, eu lembro que um dos comerciantes chegou para mim e falou assim, olha, ficou bacana aqui essa exposição, 80 fotos na 13 de maio, durante um mês. Aquilo era um atrativo, aumentou um fluxo de pessoas. Sabe que o comerciante falou, mas não entra na minha loja, ele vem ver a foto, ele não vem entrar na minha loja. Ele não acredita que ele pode entrar. Então, esses cuidados com incentivos, e você colocou muito bem, Gisela, uma série de patrimônios, de coisas que eu ia falar, por exemplo, da ex. Ou seja, na ex, antigamente tinha, a Tuca também conhece bem esse assunto. Para você aproveitar, começou a ter uma febre de investimentos em Barão Geraldo para a construção de casas, aqueles conjuntos. Então, isso aqui é uma ex. Nada mais era uma casa para burguês, que eles usavam o incremento da ex, que aí permitia fazer quase nada de construção. Porém, muitos deles não depositavam aqueles 5% para a Coab poder destinar a empreendimentos. Então esse tipo de relação, essa lei está muito... Eu estou tomando consciência que eu estou começando a ler coisas só agora. Eu estava tomando um certo cuidado por causa da vista. Então, eu estou percebendo... E concordo plenamente. As regulamentações vêm depois... Assim, foi feito um baita de um trabalho para definir aquelas macrozonas com conteúdo, tem um conteúdo fortíssimo, porém os interesses como esses de Patriani da vida vão alavancando, como o Ancol da vida, vão alavancando e destruindo a cidade. Eu sempre procuro levantar uma série de coisas, porque a gente viveu e correu muitas áreas nessa área do urbanismo. Muito obrigado. Obrigado, Toca. Realmente a questão do patrimônio histórico não está contemplada nessa minuta, é um fator determinante também, porque são centenas de imóveis tombados no centro, e isso vai fazer uma grande diferença. A venda do potencial construtivo já é uma realidade, tem toda uma burocracia envolvida que nós temos que mexer nessa lei do patrimônio também para facilitar, né? Essa questão da renúncia do IPTU para quem tem imóvel tombado também não é tão fácil assim. Raramente alguém recebe renúncia. Dá uma canseira no cidadão que ele desiste. Eu falo, eu prefiro pagar IPTU do que ficar me humilhando com esses caras aí. Então, muita coisa para mexer, e essa lei poderia ser uma oportunidade para melhorar todos esses aspectos aí, com certeza. Alguém de vocês quer colocar alguma coisa? Eu passo para o Antônio. Então, Antônio. Boa tarde a todos. Doutora Gisela, eu gostaria de expressar a minha solidariedade, desejar toda a força e sucesso na lei que está em trâmite para ser criada. Obrigada. E agradeço também ao Toca. Aproveito. Sim. Dr. Campos, também muito obrigado pelas palavras. E eu gostaria de tirar uma dúvida, fazendo uma colocação antes. Você fez uma menção ao metrô aqui em Campinas, que é algo que particularmente eu já vejo como necessidade há muitos e muitos anos. É certo que a linha do metrô, ou o metrô em si, não justifica o adensamento urbano. É o contrário, o adensamento urbano que justifica a linha do metrô. Perfeito. Eu acredito, não tem estudos urbanísticos, que já existe
concentração suficiente para linhas e estações aqui em Campinas. Todavia, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre esse tema, não só a você, como a todos os colegas arquitetos aqui, se já existe alguma linha traçada, algum rascunho de linhas de metrô aqui em Campinas, estações centrais, outras estações até a periferia. Alguém tem alguma ideia rabiscada num guardanapo de papel de algum bar, alguma coisa nesse sentido? Eu desconheço. Muito obrigado. Perdão, presidente, desculpa. Eu desconheço a existência desse traçado, desse estudo prévio ou desse rascunho. O que eu percebo, a gente faz algumas leituras, né, que algumas metrópoles, Buenos Aires, por exemplo, a linha de metrô começou a ser implementada lá quando tinha quase 200 mil habitantes. Uma região adensada, 200 mil habitantes, nós temos um pouco mais no centro. Centro expandido, a gente chega a uns 400 mil habitantes. Então, me parece plenamente justificável. Integrando, evidentemente, com outros modais. VLT, por exemplo. Né, o BRT está aí, não está funcionando aí, não está em pleno funcionamento. Me parece que precisa de alguns ajustes e parece que também a implementação efetiva ficou para o ano que vem, pelo que a gente tem acompanhado aí na imprensa. Mas o VLT seria uma das alternativas, né, para uma região adensada, próximo do centro, expandido mesmo. E o metrô, eu entendo, plenamente justificável. Mas desconheço a existência, não sei se os colegas podem esclarecer, mas eu desconheço a existência de qualquer estudo nesse sentido. Sim, eu justifico a minha pergunta no seguinte aspecto: é preciso sonhar, é preciso se inspirar para fazer um projeto e construir para o futuro. Por isso, essa é a minha preocupação. Então, seria bom, talvez, a própria universidade, entre os alunos, fazer um exercício de reflexão sobre isso, apenas para a gente se inspirar e plantar aquela sementinha que vai virar uma estação de metrô. Sonhar, eu quero dizer, isso. Resumindo, sonhar. Recurso tem para isso. Tem recurso no governo federal, tem recurso do próprio município que pode estar destinando, ao invés de ficar jogando dinheiro fora nessas linhas que não vão funcionar. É isso. Bom, com relação à universidade, no curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, sim, há disciplinas em que se faz exercícios de implementação de uma linha de metrô na cidade. Uma dessas disciplinas é do professor Evandro Zigatti Monteiro. Imagino que na PUC também haja, porque são exercícios que é importante que os alunos façam e é importante que haja essa discussão. Mas acredito que nunca chegou a ser apresentado, mesmo porque são trabalhos acadêmicos. Mas eu tenho uma outra pergunta, para a Coab especificamente. Existe um plano municipal de habitação da cidade de Campinas e também acho que existe um plano metropolitano de habitação de interesse social. E a última, se não me engano, o de Plano Municipal de Habitação de Campinas é de 2011, o último. E então eu queria saber se vai haver uma renovação desse plano, uma revisão, porque esse plano ele tinha muitos estudos com relação à disponibilidade de emprego, oferta de emprego e habitação e a necessidade real. E eu me lembro que recentemente a gente olhou esse plano para ver o que estava previsto para a região próxima da Unicamp, né, por causa dos estudos para o RIDES. E a gente viu que existia uma previsão de habitação de interesse social naquela área, mas não existe nenhuma determinação, não existe nenhuma reserva de terras para isso, né? Não existe a alocação de uma zona especial de interesse social, alguma coisa desse tipo. E a gente sabe que quando não existe essa alocação específica, fica mais difícil de conseguir implementar. Então eu queria saber, assim, quais são os mecanismos que poderiam ser colocados para garantir que isso vai ser aplicado e quando que vai ser feita essa revisão do plano de habitação? Porque acho que ele está diretamente ligado, na verdade, a essa lei, né? Ele teria que, assim, a gente teria que ter um plano e uma estratégia para efetivamente colocar esse plano em vigor e não apenas ter o plano só por ter. Bom, qual é a professora? Professora Gabriela. Como eu havia dito, né, logo no início, nós não tivemos a oportunidade de contribuir, né, nesse plano. O que eu posso dizer de experiência própria, porque a SEAB
que mais afeta esse plano, né? Eu desconheço alguma iniciativa de atualizar esse plano, de fazer regulamentações específicas com relação a esse plano. Assim, só para a professora ter uma ideia, isso porque eu trabalhei em regularização fundiária, a gente utiliza a lei federal, a 13.465, né, doutor Matheus? Sim. E a gente já na época, já faz uns 2 anos, a gente já tinha delineado uma regulamentação municipal, com base nessa legislação. E até hoje não foi para frente, né? Então são questões, e no nosso modo de entender, imprescindíveis, né? Então a gente continua utilizando uma lei nacional, né? Uma lei federal, mas que suscita dúvidas, né? Realmente tem aspectos locais específicos que estão sem, assim, ao léu, né? Então eu sinto realmente uma falta, um olhar mais para a Coab, para as questões da... E a Lei Complementar 312, eu acho que pelo sucesso que ela já vinha tendo desde 2017, daí houve um empenho maior e a gente contou com a ajuda do vereador Paulo Gaspar, na época o João Verde, né, que foi presidente do CMDU, porque é difícil. É difícil haver essa como é que eu falo? Sinergia, né? É um pouco difícil. Hoje, como é que funciona, né? Essa lei do ex-Coab que a gente aprovou, a Coab tem 2% de contrapartida dos empreendimentos imobiliários. Então, uma empresa vai lá, faz 100 unidades, 100 apartamentos, 100 casas em determinada área. A Coab vai ganhar 2 unidades e ela vai disponibilizar essas unidades para quem está na fila, que são hoje 40 mil famílias, né? Mais ou menos. É mais ou menos isso mesmo, 40 mil famílias. Se fala que é 40, deve ser 60, né? E aí você multiplica por 4, então você tem mais de 200 mil, 250 mil pessoas hoje na fila da Coab, né? Então, assim, é um enxugar gelo que a fila só aumenta e você jamais vai atender essa demanda. Uma das conversas que a gente teve lá, né, Gisela, outro dia, foi que por que a Coab, em vez de receber unidades, ela não recebe em dinheiro, em espécie, e aí colocar a locação social. Então, se uma unidade para uma família, se essa unidade valer 100 mil, 150 mil reais, quantas famílias ele vai poder dar moradia com aluguel social para, né, não fiz a conta aí, quem é bom de cabeça que faz, mas dezenas e dezenas de famílias em vez de uma, né? Então você faz com que essa fila ande e você também promova um outro tipo de mercado. A gente sabe que no Brasil o aluguel social, o aluguel em si, não social, ele é muito menor do que nos países mais desenvolvidos, né? O mercado de aluguel nos países desenvolvidos é muito maior. Eu posso falar, complementar a respeito? Professor, é o seguinte, eu estava me debruçando sobre o que fizeram no Rio, fizeram realmente uma política pública, né, na parte da locação social. E eles utilizam um fundo, né? Eles utilizam um fundo para poder subsidiar, que como a gente sabe que a população de baixíssima renda, ela não tem condição, né? Então, teria que ser subsidiado mesmo, né, para essa faixa salarial. E eles utilizam um fundo habitacional de interesse social. O que poderia, assim, a gente contribuir? A gente já tem o Fundap, só que os recursos são bem escassos, né? E a Coab paga o auxílio moradia para naquelas situações de regularização fundiária, que a gente tem que deslocar as pessoas, né, que estão em situação de risco, e a Coab paga o auxílio moradia. Então, por que não estender esse conceito, né, para uma alocação social? Só que daí a gente precisaria de mais recursos, né, mais que conseguissem, vamos dizer assim, incrementar para a gente conseguir pagar, né? E um desses recursos poderia ser exatamente da Lei 312. Das contrapartidas em unidades, lotes urbanizados, até mesmo do WAVE. O WAVE, um dos aspectos que tem que ser abordados é a questão da valorização imobiliária, né? Da questão da gentrificação. Então, tem que ter os olhos voltados para isso, né? Para a produção de habitação de interesse social e tudo mais. Então, a gente está programado para o dia 9, é isso?
vereador Paulo. A gente faria uma apresentaçãozinha e junto com o diretor de regularização fundiária da Coab, para apresentar propostas, né? Que a gente poderia, eu acho que tem que avançar, e o momento é esse, né? Não podemos perder a oportunidade. Então, esse vai ser um tema bem legal, né? Que na próxima reunião da frente, a Gisela e não sei se o Joe vai estar aqui junto. Enfim, apresentar aí mais ideias em relação a interesse social no centro e toda a política habitacional, social, que a Coab e a SEAB têm a expertise, né? O Dr. Campos vai falar aqui, mas só complementando, então, essa questão de você aumentar o potencial construtivo no centro, ter contrapartida desses empreendimentos, colocar num fundo e gerar alocação social, que é coisa mais básica do que isso e mais propulsora, né, de trazer essas famílias a morar no centro, incrementar empreendimento na iniciativa privada, recursos que não faltam. Para a infraestrutura toda no centro, nós temos parcerias público-privadas, questão do metrô aí ou não, ou qualquer outro tipo de mobilidade urbana, de ver as parcerias públicos-privadas. Temos aí uma ideia que o Dr. Campos já levantou, o dinheiro sobrando aí do Camprev para investir. Sim. E outras, né, que a gente nem sabe. Verdade. Olha lá o dedinho dele aí. Fala do seu projeto, por favor. A questão dos recursos previdenciários, os recursos previdenciários movem o mundo. Essa é um fato da economia, né? Especialmente da economia. E move os salários também. Ontem, R$75 mil, né, para gestor de fundo. A economia americana, ela é muito financiada por esses fundos de investimento, né, que nos moldes adequados, legalmente adequados, podem direcionar recursos para investimento em infraestrutura, com retorno, como eu digo, com um potencial de retorno bastante significativo e mais elevado do que os bancos, os investimentos que os bancos pagam para os regimes próprios de previdência. Mas, professor, eu ia falar, presidente, a respeito da ocupação dos vazios urbanos por empreendimentos habitacionais de interesse social. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma discussão com alguns vereadores que resultou num projeto de lei complementar, que é o PLC 26/22, que dispõe sobre a possibilidade desses clubes e associações, que em grande maioria se encontram quebrados. Esses clubes e associações que receberam imóveis em doação no passado, doação com encargo de construir sua sede, encargo de não desvirtuar sua finalidade, que eles possam disponibilizar essas áreas que foram doadas para empreendimentos habitacionais de interesse social. O projeto de lei, ele é muito simples, extremamente simples. É um projeto de lei autorizativo, não há necessidade, não vai haver conflito de competência com o prefeito, mas este projeto ele vai permitir com que essas associações que hoje se constituem, receberam essas áreas no passado e constituem verdadeiros vazios urbanos, possam destinar para se livrar do encargo da doação, encargo de não desvirtuamento de finalidade, não cair num desvirtuamento de finalidade, voltar esse imóvel para o município e ficar abandonado, porque o município não vai ter condição de fazer empreendimento, não vai ter condição de investir, permitir com que nesses espaços sejam implantados os empreendimentos habitacionais de interesse social, gerando aí um número significativo de unidades em contrapartida para a Coab. Talvez, vereador, como é um projeto de iniciativa legislativa, talvez seja interessante aproveitar a ideia que Vossa Excelência mencionou ainda há pouco. Por que não acrescentar um dispositivo que permita com que a Coab receba isso em unidades, ou em dinheiro, né, no caso, em dinheiro para construir isso em próprios municipais. O projeto de lei está sendo discutido ainda, eu tenho acompanhado, não lembro agora, estava na Concheleg, eu não li ainda, não acompanhei, me ocorreu agora, mas é um projeto de lei que vai permitir aí com que sejam ofertadas muitas unidades habitacionais de interesse social, porque a lei é específica para este caso. Essa lei, PLC 26/22, é específica para prestigiar uma política pública de inclusão na habitação de interesse social, de investimento na habitação de interesse social. Eu queria só fazer essa observação, presidente. Muito obrigado. Muito bom. O Francisco, né? Boa tarde, presidente.
Boa tarde, doutor Campos, doutora Gisela. Queria parabenizar as considerações de vocês. E voltando em relação à questão dos incentivos fiscais, em algumas cidades utilizam-se de outra metodologia, que também é muito eficaz, porque você tem o controle dentro da própria municipalidade. Não se tem a isenção de fiscal, porém a obrigação se torna da municipalidade em manuter aquele imóvel. Faz com que isso tenha mais controle na qualidade e na efetividade desse serviço. Então isso faz com que realmente o centro se torne algo agradável aos olhos e que atraia os investidores, atraiam pessoas interessadas em ali colocar o seu comércio, que a gente sabe que o fluxo, os aluguéis são altíssimos e as pessoas querem estar naquele local. Então isso faz com que a municipalidade tenha o controle sobre isso, ao invés de dar o incentivo e o próprio dono do comércio usar um percentual muito pequeno que, em vez de gastar, ele pagaria 120 mil de IPTU, gasta 20, põe uma pintura mais ou menos e está por isso mesmo. Então essa seria uma sugestão aí para se analisar. Ou até, em algumas cidades, o pessoal usa da forma punitiva. Se não tiver de acordo, você vai tendo uma multa para manuter aquele imóvel, assim como a gente tem nos terrenos, quando não tem quando fica abandonado, quando você não tem a manutenção necessária. Essa era a minha colocação, tá bom? Muito obrigado, parabéns do trabalho. O Paulo está fazendo um excelente trabalho aí com a frente parlamentar. E ao doutor Campos e à doutora Gisela. Obrigado. Obrigado, Francisco. Só para ver se eu entendi, antes do Toca falar, no caso das multas, né, como tem o IPTU progressivo, aí no caso o cara que não mantiver, você, em relação ao IPTU dele, um aumento do IPTU. É uma faca de dois gumes, né? Porque você tem alguns, que nem assim, no caso do imóvel abandonado, você força o indivíduo a destinar um uso para ele, vender, ou se ele não tiver possibilidade de construir, né? Então a ideia é não deixar o terreno abandonado. Agora, no caso, se ele tem o prédio e ele não tem recursos para manter em ordem, né? Já é uma outra, mas... E obrigatória, você, ao invés de dar isenção, você utilizar esses recursos com fins específicos, né? Os recursos provenientes do centro de Campinas. Esses recursos serão captados e serão destinados para aquele fim, né? Daria um fim específico para, no caso, da revitalização do próprio centro, e não de maneira discricionária, que às vezes acontece. Não sei se juridicamente aí como é que seria, porque o Estado estaria fazendo as melhorias num imóvel privado, é isso, né? Então eu não sei se... Pode ser constituído um fundo específico para isso. Pode. Cria-se o fundo com essa finalidade. Eu tenho uma alergia a Estado intervindo na iniciativa privada, ao oposto do Toca, né? Mas vamos lá, Toca. Mas pelo menos a gente discute e procura um caminho. Essa é a diferença. A grande diferença é essa. Então, era exatamente com você que eu queria discutir essa questão do potencial construtivo. Então é o seguinte: quando se discutiu no patrimônio histórico a transferência de potencial construtivo, foi distribuído pela cidade inteira um potencial construtivo para bairros que pudessem receber aquele potencial. Porém, se o cara tinha um índice 5 na Nova Campinas, por exemplo, pode dizer que recebesse lá, ele só ia poder colocar desses 5, 10 ou 20% nesse lugar. E vai distribuindo. Agora, quando você me fala de 4 para 8, eu digo o seguinte: eu tenho uma vivência horrorosa, que eu chamo de horrorosa, embora o Afalo, Gasperini são arquitetos renomados no país, fizeram um projeto horroroso que eu chamo de peru no pires.
que é esse peru no Pires? Eles querem fazer um prédio de 33 andares ao lado. Vocês já viram com a distância que tem. O prédio da prefeitura tem 19 e está um pouco mais abaixo. Vocês já viram a pressão que aquilo dá na Santa Casa? Já dá uma Santa Casa. Agora imagina um prédio a 8 metros da Santa Casa, com 33 andares, sendo que os 10 primeiros estão no limite e é estacionamento de carro. Imagina o fluxo de carro que você vai ter ali na Barreto Leme, para entrada e saída para esse prédio, que vai ser shopping, médicos e hotelaria. Aí esse é o desenvolvimento que a gente quer para Campinas? Nós vamos matar a cidade? Então, eu quando mudei para Campinas em 78, eu mudei, a minha república, imagina, república no Cambuí, ali na Antônio Lapa com a América Brasileira, aquilo era horizontal. Aí veio a lei do Gilberto Pascoal, que controlou o adensamento do Cambuí. Isso se perpetuou por muitos anos, até essa mudança de 2018, que foi um assassinato para o Cambuí e para Nova Campinas, que acham que esse é o desenvolvimento. Você não consegue andar no Cambuí hoje. Daqui 5 anos, aí que você não vai andar mesmo. Por quê? Porque aumentou. Não, mas tem problema de infraestrutura de água, problema de infraestrutura de esgoto, problema de infraestrutura de trânsito, problema de insolação e ventilação entre os prédios. Tudo isso não está se levando em consideração. Então, quando eu digo essa discussão do potencial, eu não vejo um problema de você fazer transferência de potencial, desde que é 10%, tudo bem, está dentro do razoável, você tem um perfil de cidade que você consegue ter uma harmonia. Agora, você vê um peru no Pires, não dá, né? Esse modelo que você descreveu é o modelo das grandes cidades em todo o mundo, né? Principalmente Estados Unidos. Você tem arranha-céus ali de quantos? 200 andares hoje, não sei, alguma coisa assim, né? E aí, o que a gente quer? A gente quer hoje é adensar, verticalizar e não usar carro, né? A Gabriela veio de Paris agora, todo mundo de bicicleta lá, elétrica, né, Gabriela? Ter carro lá é igual você fumar hoje, entendeu? É mal visto você andar de carro, o seu carro, né? Mas se você pegar um Uber, se você dividir carona ou pegar um transporte coletivo, uma bicicleta elétrica, uma motinha, beleza. Então, esse é o intuito. A gente vai ter que mudar os hábitos. Quem quiser morar no centro, ou nós que estamos mal acostumados, né? Eu estou mal acostumado. Em vez de eu dar a volta pelo centro, eu pego a glicério. Então, e esse negócio da gente andar pelo centro e não vai existir mais. A tendência é o centro ser usado por quem mora no centro, e aquele que tiver de passagem vai realmente levar 5 vezes mais o tempo do percurso do trajeto, porque a prioridade é o pedestre, é quem mora, é quem anda de bicicleta, e fazer tudo a 15 minutos. Gabriela. Não, eu só queria comentar que em Paris, Paris é uma cidade muito adensada, mas o gabarito médio é de 7, 8 pavimentos. Então, o que eu queria dizer, outros motivos. Mas o que eu queria dizer é que você consegue ter um bom adensamento, mesmo sem ter edifícios de 30, 40, 200 pavimentos, né? Você consegue ter um adensamento que viabilize projetos de infraestrutura, viabilize transporte público. A gente não precisa necessariamente ter edifícios tão altos. A gente poderia ter uma distribuição melhor, mas com um gabarito mais razoável. Eu exagerei aqui, né, no exemplo, mas claro que nós não temos nem capacidade para fazer esse tipo de coisa. E também Brasil, né, questão econômica nossa, né, não tem comparação com os países de primeiro mundo. Então, claro que quanto mais o país é desenvolvido, você tem uma população mais rica per capita e você consegue distribuir melhor tanto a renda quanto os espaços físicos, né? A questão de Campinas, o centro exclusivamente, se a gente quer
que hoje, com essa população de rua, de morador de rua, de todo aquele problema de violência, de abandono que a gente tem, a única forma da gente recuperar é triplicar a população de moradores no centro. E aí a gente vai ter que verticalizar e adensar. Não vai ser 200 pavimentos, mas também não tanto tão baixo como na França. Lá em Paris a gente sabe que ali é igual a Glicério é oca por baixo, né? Tanto é que ali na revitalização da Glicério não pôde plantar árvore, nada, né? Tudo cheio de galerias ali, tudo de tijolinho, né? Outro dia fizeram um buraco lá na Glicério, parecia uma coisa do outro mundo ali. Uma casa. Né? Passa um rio embaixo da Glicério e tal. E a França é isso, se você cavar ali, é só túnel, catacumba, negócio enterrado lá, e, né, quantos milênios de história que tem ali, né? Então, é um queijo suíço ali, um queijo furado, né? Paris, tal. Se você furar ali, é tudo túnel embaixo, né? Então, se você tiver grandes arranha-céus ali no centro histórico, tudo, o negócio afunda tudo, né? Mas é isso, eu exagerei no exemplo para a gente. Eu sou exagerado, né? Alguém mais? Posso complementar? Não, eu acho assim. Você tem razão, Paulo, a professora tem razão, Toca tem razão, acho que tem que haver o equilíbrio. Mas eu acho que uma das formas de você democratizar o espaço é através do adensamento. Né? Quanto mais pessoas você coloca no mesmo terreno valorizado, bem localizado, mais você permite que mais pessoas tenham acesso. Assim. Só como um exemplo, né, minha filha, ela mora em São Paulo, ela mora do lado ali uma quadra da Paulista, ali próximo daqueles grandes, né, jardins, etc. Ela mora num apartamentozinho pequenininho, mas para ela dar, e eu consigo pagar, porque né, é um edifício. Então, eu acho que tudo tem que ser feito com equilíbrio, tanto a professora quanto você tem razão. Tem que ser feito um estudo, mas eu acho que vale a pena. Né? Vale a pena. E no fim, quem manda é o mercado, né? Não adianta querer fazer uma torre de 100 andares lá e não vender, né? Sim. E não tiver morador para aquela torre. Então, se tiver demanda, vai acontecer. Você ia falar antes? Não. Só um parênteses. Até hoje, eu vi quando houve a destruição do Cine Ouro Verde para construir o Comercial Jaraguá. Eu até brincava na época que eu falava que aquele prédio parece o WeTransfer lá, aqueles bonequinhos de carrinho de Robocop. Você olha o prédio de longe, ele parece exatamente isso. Ele é um monstro e até hoje eles estão com dificuldade para preencher aquele prédio. Isso foi em 89 e foi uma discussão no Condepac, eu estava na mesa. Ô Tuca, você está lá no Ouro Verde? Está vazio ou não está? Sim. Não, ele tem um movimento, mas ele é 50% do que ele foi projetado e para aquilo que você pediu. Na realidade, eu acho que lá são 28 andares, uma média de 20 salas, praticamente, por andar. São 16 salas, exatamente, por andar. Mas, ultimamente, está mais vazio por conta disso. Mas teve época que não tinha. Eu procurei sala para comprar uns anos atrás, para investimento, e não tinha. E eu consegui essa, por acaso, que a pessoa faleceu, entrou para inventário, eles quiseram vender. Agora, hoje, você vai lá, tem sala sobrando, realmente. Mas por conta da pandemia, foi isso. E muito em função dessa falta de população no centro. Mas à medida que você triplicar a população no centro, o cara vai morar ali e vai trabalhar no Ouro Verde. Né? Vai a pé, né? Atravessa a rua e vai trabalhar. E se você passar no centro, o que tem de loja desocupada, a degradação total. É triste. Sim, sim. Então tem muita loja, os prédios no entorno ali também, se passa, um monte de faixa de aluga, se vende, está abandonado. E o bacana dessa lei é que ela vai permitir pegar esses prédios comerciais, transformar em residenciais e subdividir em mais unidades, né? Então tem essa flexibilidade de você, por isso chama retrofit, você dá um outro destino, um outro uso para o imóvel, isso é a parte bacana do projeto.
Mais alguém? Então tá, pessoal, acho que basicamente é isso. A gente acha que, pelo menos entre a mesa aqui que nós conversamos, que os incentivos fiscais, eles são tímidos, não serão suficientes para dar o impacto que a gente espera, que o centro precisa, vai atender um público muito menor do que seria o que a gente almeja, e seria um momento para a gente alavancar outras leis e torná-las mais eficazes, como a lei da Coab, como criar esse programa... Sim, eu esqueci até de mencionar na minha exposição. Eu acho que a lei 312 da Coab poderia ser alterada, inclusive, através dessa lei, para permitir benefícios ainda maiores no centro. Seria uma ideia. Incorporar também a questão do patrimônio histórico, né, o potencial construtivo, a isenção do IPTU, flexibilizar essas regras, porque hoje ninguém consegue receber isenção que tem imóvel tombado. E o cara fica rezando até para se ele pudesse vender aquele imóvel, porque ele fica escravo lá de um patrimônio que ele não consegue viabilizar da forma como ele quer, e também não tem contrapartida do Estado, não tem ajuda, então ele fica com aquele abacaxi na mão, literalmente falando, né? E a gente tem que melhorar o arcabouço dessa lei, na minha opinião, como eu já disse, acabar com aquelas divisões que existem entre intervenções mínimas, médias ou máximas, e aplicar essa mesma isenção para todos. Aí estudar propostas como a do Francisco, enfim, outras, e para isso a gente vai precisar... Locação social. Isso, o fundo, né, criar o fundo, mas tudo isso tem que estar escrito na lei, né? Porque senão fica toda aquela nuvem de fumaça e que, como já foi dito aqui, não acontece às vezes depois, né? Fica só aquele jogar para a torcida no começo e depois nunca vai acontecer. Também tem um problema que eu lembrei agora, eles querem criar uma comissão especial para aprovar esses projetos. A gente sabe que comissão acaba virando um negócio muito... personalista, subjetivo, e aí você acaba caindo lá naquela comissão e o seu negócio não anda, e se tiver que andar, você vai ter que tratar pessoalmente com aquelas pessoas da comissão. Isso não é legal. Fala, Gi. Não, concordo pela minha experiência que eu tenho na administração. Essas comissões não funcionam muito bem. E acaba que sempre tem uma instância superior para decidir, muitas vezes essa instância superior não considera nada do que foi feito, daí é resolvido por outros meios, por uma conversa. Não sei, não é muito, como você mesmo disse, é muito subjetivo e abre margem para situações não desejáveis, né? E se não tiver previsto em lei, às vezes as pessoas não têm coragem de aprovar, né? Aí um joga para o outro, outro joga para o outro. Já com a previsão legal é complicada a aprovação, aí joga lá imagina se não tiver. Né? Tem a lei, o sujeito fica com medo de aprovar. Sim, né, Dr. Campos, porque a competência já está na lei. Pois é. Não tem por que criar uma comissão, já está na lei, já é a competência do órgão, né? Eu quero só aproveitar uma última fala, presidente. E assim, até dentro da sua fala, né, precisa ter um pouco de ousadia, no primeiro momento. Ousadia para utilizar as leis que nós temos boas leis, melhorar as que precisam ser melhoradas e aperfeiçoar esses instrumentos de intervenção na cidade, né, especialmente no centro de Campinas. Uma fala sua também que foi observada, que eu fiquei ponderando aqui, se há algum estudo, foi encaminhado algum estudo da dimensão dessa renúncia fiscal, como o Toca, acho que é Toca, né? Toca falou ainda há pouco, que fosse capaz de pelo menos mostrar aos legisladores, aos vereadores, que é possível sim com a renúncia fiscal se implementar esses mecanismos que estão sendo propostos, ou não acompanha o projeto de lei esse estudo? A impactação, o montante de renúncia fiscal. Porque se sobrar 3, 4 milhões não vai dar para fazer nada. Porque o investimento é muito maior, né? Claro, e evidentemente dentro do projeto de intervenção maior. Então fiquei aqui pensando se a Secretaria fez acompanhar o projeto de lei esse estudo
senhor tem informação, presidente? Na minuta não veio nada disso, né, nosso Daniel Piscola. Provavelmente eles vão ter que colocar esse impacto na hora de aprovar a lei, a gente vai saber depois, no momento ainda não sabemos. E você estava falando, eu lembrei de falar, na questão do projeto do entorno, o projeto físico mesmo, desenhar as ruas e os equipamentos urbanos, que isso não existe. Aí, né, lembrando que na última reunião nossa, a Gabriela e a Marcela fizeram uma apresentação aqui sensacional de uma metodologia para você otimizar e planejar e requalificar as ruas e calçadas, não só do centro como da cidade. Então, a gente já tem uma reunião em breve agendada com a INDEC para avançar com esse assunto. Também a questão dos corredores verdes, né? Hoje é uma tendência mundial você plantar árvore na rua, já que, principalmente nas regiões centrais, você não tem espaço físico para plantar árvores de grande porte, médio porte, em calçadas que são, que nem aqui do lado, 1 metro de largura, você mal passa sozinho, não passa 2 pessoas. Então, isso implica em você redesenhar, né, todo esse arruamento, esse equipamento, e aí um bom gancho para a Unicamp entrar aí e nadar de braçada nesse projeto aí. Então, tá, podemos encerrar então, né? Agradeço a presença de todos e, sei lá, de repente, com o andar da carruagem, próxima reunião temos a Coab aqui falando de interesse social e a gente pode remarcar para retomar esse assunto dependendo dos avanços que tiver nessas conversações com a prefeitura, né? Quer ponderar? Não, eu só tenho a agradecer, muito boas discussões, né? E vamos tentar avançar aí, né, nas propostas, né, Dr. Campos? Obrigada pela oportunidade. Obrigado, presidente, pela oportunidade. É sempre muito bom estar debatendo, estar discutindo, conversando, ouvindo as ponderações dos experts, que são os urbanistas, os arquitetos, e tentando colaborar na medida da nossa competência também com o aperfeiçoamento da legislação. Quero agradecer a todos, agradecer ao presidente essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez e lembrando que existe hoje várias entidades, a Bicamp, Secov, a própria área que é dos escritórios de arquitetura, IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil e outras, né, que nem tiveram tempo para discutir esses assuntos, né? Então, seria prudente que a própria essa minuta tivesse mais tempo aqui na Câmara, para a gente ter todos esses debates acontecendo nas entidades, né, de classe, no CAL, né, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no CREA e outros, no CRECE, né, a própria SIC, né, que já teve uma reunião inicial, mas além dessas audiências públicas que são de praxe, que você tem a participação da população, da sociedade civil comum, com moradores de centro que vão lá dar, você como mora no centro, eu já morei no centro 10 anos também, a gente tem esse convívio real, de fato, né, o dia a dia do centro pode contribuir bastante, mas é um debate que ainda que precisa de amadurecimento e hoje a gente falou por cima de problemas assim, sem entrar muito no âmago da minuta, mas que a gente vê que muitas arestas precisam ser aparadas e a gente espera que a gente consiga aqui na casa conter esse ímpeto do prefeito, que é muito bem-vindo, né? A gente também tem esse anseio, mas é melhor a gente discutir melhor do que aprovar uma coisa às pressas que depois lá na frente fica difícil de remediar. Então, muito obrigado, até a próxima, pessoal. Encerramos aqui essa reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana. Tivemos um debate importante aqui. Encerramos essa reunião de forma positiva. Foi um debate positivo para a temática de hoje. Muito importante, porque essa minuta que foi colocada
pela Secretaria de Planejamento vai ser discutida aqui na casa amanhã com os vereadores, uma primeira reunião onde a secretária Carolina Baracá vem apresentar a minuta desse projeto que é de reabilitação dos edifícios na área central, e ele envolve renúncias fiscais, renúncias urbanísticas, e vai mexer não só com o bolso de muita gente, mas com o futuro desenvolvimento econômico e inclusão social aqui de Campinas, né? O centro, a gente sabe a importância que tem, né? A sala de visitas da nossa cidade, e merece todo o carinho e cuidado para a gente pensar numa lei que realmente faça a diferença e que seja benéfica, porque de antemão a gente já detectou uma série de problemas que são normais de quando você propõe uma lei, e a gente espera que esses debates, essa lei vai sendo melhorada. Importante aí a proposição desta frente parlamentar. Se vocês perderam esse debate, vocês podem voltar ali no YouTube da TV Câmara Campinas e assistir tudo que foi debatido aqui. E